Oi, oi, Spillers, daqui a Jonas. Para iniciar este episódio, quero só fazer um pequeno aviso e pedir-vos imensa desculpa, porque, como vocês sabem, o episódio em português é gravado a seguir ao episódio em inglês. Para a semana já vai ser ao contrário, e olhem. Mas pronto, falando deste episódio, eu quero pedir imensa desculpa porque eu não paro de comer no início deste episódio, então vocês vão ouvir de background, porque álcool dá um munchies e apetece comer. Desculpem e vou ter atenção nos próximos episódios, mas pronto, não me deixa de ser um caso incrível que vocês vão ouvir e espero que vocês gostem. Já agora, nós temos uma loja de merchandise, vocês podem ir lá checar, está na descrição e no link do Instagram, na bio. Portanto, olha, agarrem no vosso copo e enjoy! Hey Spillers! E bem-vindos a este podcast de True Crime que é apresentado por Mi Humberto. Mi Humberto. Eu, Humberto. E eu, Jonas. Por mim. É apresentado por mim. Tu da última vez disseste Mi Humberto. Então, e agora disse mim. Ok. E por mim, Jonas. E hoje vamos falar do que toda a gente anda a falar do mundo de True Crime, que é de Jeffrey Dahmer. Nós gravámos já a versão em inglês e demorámos uma eternidade, portanto preparem-se. Vamos ser mais rápidos em português. Agarrem nos vossos copos, nos vossos snacks. O que é que tu estás a beber hoje? Hoje estou a beber Sagres. Eu estou a beber sossego, vinho branco. E estamos a comer cheetos. Cheetos, pandilhas. E sunbites. Agarrem no vosso copo e nos vossos snacks, porque... não sabemos, é? O derrame de crime vai começar. Olá malta, então, para quem não conhece, o Jeffrey Dahmer foi um serial killer dos Estados Unidos, como 90% deles. Sim. Que... Ele basicamente matou 17 jovens entre os anos de 1978 e 91. E pronto, ele não só os matava como comia. Exatamente. Por isso, se não conheces a história, fica para conhecer. Se já conheces, fica para ver se nós estamos a fazer justiça à história do Jeffrey Dahmer. Nós decidimos fazer este caso porque estava a dar na Netflix. Toda a gente dizia que era impossível de ver até ao fim, etc. Como? Malta, vocês são os novatos do True Crime. Porque, ok, ele é mau, mas há muita coisa negra por aí. Mas há ali momentos que me fizeram muita confusão ver. Mas houve muita coisa que tu não viste. Imagina se mostrassem. Tudo? Tipo, aliás, tu não viste nada. Não, mas uma cena houve duas cenas que me fizeram confusão. Qual? Eu já te digo. Tá bem. Já te digo duas delas. Então, antes de falarmos sobre os crimes, vamos falar sobre a pessoa para tentarmos perceber um bocadinho das motivações que podem ter levado o Jeffrey Dahmer a virar este psicopata, serial killer, etc. Todos os nomes que vocês queiram chamar. Portanto, ele nasceu em maio, 21 de maio de 1960. O que quer dizer que ele é... Eu não sei se ele já é gêmeos... Mesmo. Não, ele é gêmeos, mas está lá muito perto. Tu és gêmeos também. Ou é um gêmeo recém-chegado ou é um touro para balar. Ele nasceu em Milwaukee, Wisconsin, e foi um de dois filhos da Joyce e do Lionel. Podemos fazer isso em português. A Joyce e o Lionel. Os Joyce vão ver aquele sumo de laranja. Eles tiveram dois filhos. A mãe dele era tipo... Não sei como é que isto se diz. Tipógrafa, talvez. Sim, Escrevia à máquina. E o Lionel era estudante de Química e mais tarde tornou-se professor. Ele viveu com os pais até aos 18, à altura em que os pais se divorciaram. Sim, eles não tiveram... Ele não teve uma infância muito feliz. Pelo que nós vimos na série, foi tudo... Tudo menos feliz. Sim, só havia discussões entre os pais e a mãe. A mãe tinha alguns problemas de saúde mental que faziam com que, ela ficasse ligeiramente desequilibrada e não desse qualquer tipo de atenção ao Jeffrey. E o pai também não. O pai passava a maior parte da vida dele fora, a trabalhar,
provavelmente a ter o seu caso. Sim, reza a lenda que houve um caso aí à mistura. Portanto, apesar de tudo isto, os pais descreviam-no como uma família feliz. Portanto, essa era a primeira descrição que havia. E que o Jeffrey adorava a natureza e os animais. Pois. Mas eu adorava a vida dos animais. Mas é o próprio pai que assume que existiu muita coisa na infância do Jeffrey que pode estar na origem deste serial killer que apareceu depois. Estás com dificuldade em falar em português? Não estou. Estou a tentar não me repetir o que já disseste. Portanto, para além da mãe ser uma viciada em comprimidos que... Sim, até quando ela estava grávida do Jeffrey... Ela prova comprimidos. Era tipo 60 e tal. Faz-me um bocado de confusão que as pessoas achem que não são drogadas por serem comprimidos. É uma toxicodependência na mesma. Sim, verdade. Está bem? Portanto, essa questão, o pai sempre ausente, portanto, ele estava constantemente à procura de atenção que não tinha. E depois o pai acha que o Jeffrey teve de ser operado a uma hérnia que tinha e reza a lenda que ele estava cheio de medo que lhe tivessem cortado a pilinha durante esta operação. Oh my God! Exato. Então o pai acha que o facto ele tinha uma hérnia na pilinha? Não, a hérnia era noutro sítio qualquer. Não faço a ideia onde é que era a hérnia, mas então, não era a pilinha não é hérnia. Eu não estou a ver qual é a ligação. A hérnia é quando uma coisa tipo sai do sítio. Tá bem, mas porquê que iam cortar a pilinha? O intestino na parede abdominal. É só chegar ao pé do filho dizer. Na coluna. Então é só chegar ao pé do filho. Olha, mas ele ia ser anestesiado. A pilinha? Mas ele ia ser anestesiado e estava com medo que lhe cortassem a pila, pá. What? Ok. E o pai acha que foi por isto que mais tarde ele podia ter a tendência de cortar as pilas dos gajos que ele matava. Pus no universo. Espalhei no universo. Portanto, havia isso. Depois havia o facto de ele estar sempre a ver os pais a discutir e o pai ir sempre embora. Portanto, há aqui também a possibilidade de haver questões relacionadas com o abandono, portanto, dele se sentir... Daddy issues, maybe. Exatamente. E, para além disso, ainda há aqui uma história remota que não aparece na série, portanto, nós temos informação privilegiada. Existe aqui uma história de um possível abuso sexual por um vizinho que o pai nunca assumiu. Mas o pai sabia disto? O pai também não assume na série que ele é homossexual. E sabe. Não é? Ele sabe que o filho é homossexual? Eu acho que sabe. Dada a vivência toda do filho e as vezes que ele foi preso e etc, acho que se percebe. Né? Mas eu acho que ele só caiu a ficha... Quando tudo nós vimos logo no primeiro episódio, acho eu. Uhum. Malta, só para aproveitar, é fora de contexto. Agora? Era assim tipo descontraído. Temos uma loja de merchandise com stickers, botões, uma t-shirt. Portanto, só quanto o resto, se vocês forem lá comprar um botão ou pelo menos um sticker. Brincar. Esta questão do abuso sexual pode estar na origem de ele ter um apetite ou ter uma tendência maior por jovens mais novos. Portanto, temos aqui já todo um enquadramento do que é que o Dahmer se tornou mais para a frente. Então diz. Porque metade das vítimas deles são de 20 e muitos anos, 30 anos. Tens várias mais novas. Tu tens duas pessoas super novas e depois tu tens outras que têm tipo... Tens mas ele não sabia a idade. Tens duas 19, 20 mas e tal. Mas ele não matava por causa da idade, ele matava por causa do aspecto. Há pessoas que têm 20 e tal e parecem ter 18. Sim, portanto, não eu, infelizmente. Uhum. Portanto, temos aqui todo um quadro pintado. Esta informação foi tirada de uma tese de mestrado de criminologia, portanto, há de ter aqui o seu quê de verdade. E, portanto, temos aqui questões de abandono, questões sexuais, o medo de lhe tirarem a pilinha, talvez a virilidade, etc. E a parte depois do comer as vítimas, ele mais tarde veio a assumir que era a única forma que ele garantia de que as vítimas não o abandonavam. Portanto, este é o Jeffrey. Vamos passar para o que o Jeffrey fez. Mas calma, uma coisa que ainda falta falar, e que é muito importante. O que é que o pai e o Jeffrey faziam juntos? Na série nós vemos isto como... Não gosto muito destas batatas. Não gostas? Não acho muita piada. Mas são de fantasminhas, brincalhões. Fantasminha, brincalhão.
Quando o pai passava bem pouco tempo com o filho e, como é habitual, depois tendem a tentar nesse tempo agradar os filhos. E aí overcompensate. Do que é que o Jeffrey gostava? Muito de animais, mas não é animais como toda a gente gosta. Ele gostava de animais mortos e de abrir os animais mortos, e nós vemos isto na série. Então o que o pai decidiu que era muito interessante fazer como atividade com o filho era passeavam pela estrada, apanhavam animais que tinham sido atropelados e levavam para casa para dissecar. Abrir, ver como é que funcionava lá dentro. Epá, isto é assustador. Nós não temos nada disto cá em Portugal, acho eu. Eu nunca fiz nada disto em ciências. Eu abri um ratinho. Um ratinho, uma rã. What? Yeah. Eu não fiz nada disso, eu sou das artes. E mexi num coração de porco. Abrimos um coração de porco e um rim. Eu acho que foi um coração de vaca. Logo no básico. Mas não senti prazer nenhum, muito pelo contrário, o cheiro é horrível. Deixa um bocado nojento. É um bocado. E o rim então? Tipo, é uma bolsa cheia de xixi. Ai que nojo! E aquilo saía? Xixi? Não, aquilo depois já não sai nada, né? Mas tipo, o xixi vai para as uretras e coisas para ser eliminado. Sim, mas sim. tipo, no fundo é uma almofadinha que tem xixi. Tipo, pronto, whatever. Seguindo, é assim que a gente se perde. Portanto, era isto que ele fazia. Depois começou a guardar os ossos e vê-se que ele construiu um jogo, qualquer tabuleiro em que usava. Portanto, conseguem perceber que, agora entendendo toda a infância do Jeffrey, que na escola ele também não seria propriamente a pessoa mais popular ou com mais compreendido, não é? Portanto, problemas em casa, super awkward na escola, não tem qualquer tipo de amigos, passa muito tempo sozinho. Teve a tal operação que possivelmente pode ter alterado qualquer coisa na opinião do pai. Os pais são super ausentes e sempre que ele tem tempo com o pai, o que é que eles vão fazer? Vão cortar animais e vão abrir e explorar os interiores, que é uma coisa que tu fazes com 10 anos. Uau! O que é que tu fazias com 10 anos? Qual era a tua principal brincadeira? Ai, jovem. Sei lá, com 10 anos, nem sei onde é que andava com 10 anos. Quinto ano. Ui, quinto ano. Quinto ano foi quando eu tive 94 em matemática. Acho que jogava Magic e coisas desse género. Pokémon e etc. Sei também. Pokémon? What? Pokémon? Não, Pokémon já tinha largado, já estava no Magic. Também, eu joguei Magic na faculdade. Pois, ok. Mas era isso que fazia. Ok. Mas abrir mais novo, talvez apanhasse minhocas e coisas desse género, e bichos da seda e essas coisas. Eu só comi uma caneta de feltro. Azul. Fiquei com a língua azul. Como Blue Curaçao. Mudamos de assuntos bem rápido. Pois foi. Segue. Não, segue tu, agora é a tua parte. Ok, portanto, anos passaram. Agora o Jeffrey tem 17 anos. Estamos em 1978. E pronto, como vocês podem perceber, ele com este background todo começou a ter pensamentos assim um bocado mais dark, mas pronto, nunca fez assim nada de muito estranho. E ele também veio a descobrir que, pronto, gostava de homens, né? E por esta altura também, os pais separaram-se e a mãe fugiu com o irmão. Basicamente era tipo, vou-me embora, não sei o que mais. E o pai também estava fora e basicamente o Jeffrey ficou sozinho em casa durante 3 meses. E o pai achava que ele estava com a mãe e afinal não estava. A mãe borrifou-se completamente porque a mãe já sabia o que é que vinha aí, quase certeza. Ela conseguia ver cenas, pai. Enfim, foi com o irmão. No meio disto tudo, existe um irmão. O irmão ainda está vivo, by the way. Mas pronto, não interessa. Ele provavelmente não quer aparecer e nem sequer se deve lembrar assim tão bem do irmão. Mas pronto, estamos em 1978. Ele andava muito de carro para ir buscar cerveja. Porque por alguma razão ele conseguia ir buscar cerveja na altura com 17 anos. Pelos vistos podias... Olha... O quê? Aqui com 15 anos... Mas lá é com 21. Está bem, aqui também é com 18 e com 15 as bedeiras que eu já não apanhava de caixa à cova. Tens toda a razão. Tens toda a razão. Mas pronto, o que é que ele começou a fazer? Ele começou a baldar-se às aulas, começou a fazer imenso exercício porque gostava de homens mais musculados e tinha uma panca para um rapaz que corria lá na rua, ou o que é que era. Pá, enfim... O que é que tem? O rapaz achava o outro atraente. Não, eu estou foreshadowing, é do tipo, já sei o que é que vem. Mas não de foreshadow, que as pessoas lá em casa não sabem o que é que... Mas pronto, ele passava muitas vezes para este rapaz que corria sempre tronco nu, ele olhava sempre e ficava tipo, uau, e tal, e coisa. Então, basicamente a vida dele era estar em casa, levava
animais mortos para casa, abria e etc, explorava, achava muito aborrecido. Pá, chegou uma altura que ele pensou, ok, vou abordar este rapaz que eu acho muita piada para ver, sei lá, se vamos para um date ou uma coisa assim. Então ele meteu a sua roupinha também de corrida, foi para trás de um arbusto com um taco de beisebol e esperou pelo amiguinho. O amiguinho apareceu, ele sai com um taco de beisebol para bater nele e depois fica perplexo, olha para ele e o rapaz faz, como é óbvio. E ele fica ali do tipo com o taco, bué, Eu não percebi essa parte, sinceramente. Também não. Eu não percebi. Mas eu não percebi porque é que ele queria fazer. Ele queria o quê? Que ele já tivesse morto? Não, mas é que ele aí não fazia mal a ninguém. Não percebi o que é Ainda que ele ia não. fazer com o coisa. Aqui, se calhar, eu estou em dúvida se foi antes ou depois da primeira vítima. Foi antes, não foi? Então eu não percebo a cena do taco de beisebol. Era para forçá-lo a ir lá para casa? Não, eu acho que era tipo... Não era propriamente para matar. Era tipo pancada na cabecinha que é para ele ficar inconsciente. Ele levá-lo para casa? Claro. Ok. Então ele já tinha isto na cabeça dele. Epá, eu hoje por acaso comecei a ver um intérprete... What? What? Intérprete... Uau. Intérprete. Eu sou disléxico. Tive 10 a português. Não, eu também disse mal. É intérprete. Intérprete? Oh my god. Que ele estava a analisar uma entrevista que teve com o Jeffrey Dahmer e o que ele diz foi que ele não sentia tipo remorso por aquilo que fez. Ele sabia que o que fazia era errado, mas não tinha qualquer tipo de remorso. Bem, enfim, já estou a saltar para a frente. Enfim. Mas é que ele não tinha remorso porque ele tinha cuidado. Vamos continuar. Sim, vamos continuar. Pronto. Primeira vítima, Stephen Mark Hikes. Ele tinha 18 anos. No mesmo sítio que o outro rapaz corria, este rapaz estava à procura de uma boleia, porque ia para um concerto e o Jeffrey viu e tipo, ele está sem t-shirt, oi, e ele, dás-me boleia para o concerto? E o Jeffrey, sim, mas depois devias para a minha casa beber uns copos e depois eu levo-te lá. O que é que o Steven foi fazer? Foi para a casa dele. E pronto, basicamente eles lá em casa tiveram a fazer bro stuff, nada sexual, atenção, e segundo a série o Jeffrey beijou. Depois já com umas cervejas em cima e o Steven começou a dizer, tu disseste que me ias levar, vais-me levar, não sei o quê, e o Jeffrey não queria. E chamam-lhe maricas. Sim, e o Jeffrey não queria que ele se fosse embora e acho que aqui isto foi um trigger do estilo, ok, mais uma pessoa a ir-se embora de mim. Pá, então ele pega num peso de ginásio, um dumbbell e bombas e dá-lhe na cabeça do Steven e quando dá por si mesmo ele está a estrangular o Steven e mata-o no chão. Mas eu acho que aí a palavra maricas também teve alguma coisa a ver. Claro, sim. Também não é uma palavra bonita, né, de se dizer. Foi o ser abandonado e foi ser confrontado com os sentimentos dele. Exatamente. Ok, sim. Então ele basicamente mata-o, estrangula e depois ele fica a olhar do tipo, oh meu Deus, que merda eu fiz. E fiz uma merda, depois fizeste, cacete. Tipo, então ele do nada percebe-se que matou uma pessoa. Eu tipo, o que é que eu vou fazer com este corpo? Ele anda com o corpo pela casa para ver se esconde em todo lado. Não consegue e decide ir para a garagem fazer aquilo que ele e o pai costumavam fazer, que era abrir o Steven. Certo. Enquanto acariciava a face dele. Certo. Convém explicar que primeiro, assim que ele morre, ele tem esse sentimento que fiz merda, mas logo a seguir agarra-se a ele e dá-lhe beijinhos e festinhas e etc. Portanto, ele pelo menos conseguiu desfrutar dessa parte sexual com ele. Sim, e o que é que ele fez com o corpo? Foi a primeira experiência dele. Sim, mas o que é que ele fez com o corpo? Ainda te lembras? Então, foi por debaixo da cena? Não. Ele foi cortado aos bocados, foi posto em sacos de plástico, ele foi de carro com os sacos do lixo preto e foi parado pela polícia. Pois foi. E só que eles não foram ver nada. Porque ele ainda era muito novo e eles disseram para ele ir-se embora. Sim, e ele tinha, tipo, atenção, que ele era um psicopata, mas ele tinha bué skills sociais. Ele conseguia safar bué de merdas, Era tipo, não, eu estou sozinho, os meus pais não estão. Ele tinha grandes desculpas. Ou seja, ele conseguia fazer com que as pessoas ficassem com pena dele, pelo menos nessa altura, mas basicamente... Deste ele só fosse. Ele tinha um corpo aos bocados na parte de trás do carro. A polícia... nem se apercebeu, mandaram-no embora, foi para casa e basicamente enterrou no quintal, ou o que é que foi, pôs certas cenas em ácido para dissolver, pôs cenas no forno. Ele fez uma data de cenas para ver se este corpo desaparecia. Sim, depois largou ainda as poeiras e tudo. Isto tudo ficou em pânico e nunca mais, mentira, mas não matou durante 9 anos.
Mas depois agora vocês perguntam, em 9 anos, o que é que aconteceu em 9 anos, né? Tipo, o que é que ele foi, porque é que ele não matou em 9 anos? E uma cena que ele diz numa entrevista também é que não se proporcionou uma situação em que ele pudesse matar. Mas pronto, vamos por ordem. Vamos por ordem, porque basicamente ele sentia-se um falhado. O pai e a amante, entretanto, foram lá à casa para... Já nem me lembro o que é que eles foram lá fazer a casa, mas 3 meses depois do Dahmer estar sozinho, o pai e a outra foram lá à casa e descobriram que ele estava sozinho. Ele sentia-se um falhado e que não estava a conseguir passar nas cadeiras da escola. Ele lá conseguiu passar, foi para a faculdade. Como ele bebia tanto álcool, ele não conseguia acordar para ir às aulas, então nem sequer conseguiu completar o primeiro ano. Foi também para o exército, porque o pai estava todo lixado com ele. E ele no exército até se estava a safar, só que descobrimos uma cena um bocado dark do exército. Yeah. Portanto, lá ele teve acesso à enfermaria e, portanto, ele foi lá para trabalhar mais para o departamento médico. Eu não sei qual era o cargo que ele tinha, mas tinha acesso... Era medical, não sei o quê. Whatever. Tinha acesso às drogas e descobriu as drogas de eleição dele. Acho que uma professora... Ele numa aula, a professora estava a explicar o efeito das drogas e ele levou aquilo tudo para o sítio errado. Portanto... A cena bué bem feita do que era? Do documentário era alciano. Era o haloperidol. Sim, então ele basicamente está a dizer, o pai está a perguntar, então gostaste? Porque ele voltou para o Natal, para casa, então o pai estava a perguntar como é que foi e tal. Ele estava-se a dar bem no exército, tipo, estava a perguntar cenas ao filho, olha, como é que tem sido? Ele disse, estou-me a dar bem, estou no medical department, não sei o quê. E vemos um flashback dele a conhecer este tipo de drogas, a ir à farmácia buscar este tipo de droga, dizer aos amigos, olha, tenho aqui álcool no meu quarto, vem, dava droga aos tais amigos e abusava deles. Yeah. Eles beijavam-os, eles tipo inconscientes. Começou logo aí, foi tipo, oh meu Deus. E foi posto na rua. Sim, anos depois então o pai estava todo fodido, né? Tipo, voltou com uma traja à frente. Yeah, e foi morar para a casa da avó. Para a casa da avó. Da casa da avó ia para as saunas. Certo? Não é já. Não é já? Não é já, mas sim, já vamos lá chegar. Estamos em 1987, pronto, ele tem trabalhos, ele conseguiu trabalho como médico também e sacava... Médico? Ele sacava sangue aos pacientes. Porque era médico? Sim, ele foi médico durante X tempo. Como assim foi médico? Ou enfermeiro, uma coisa assim. Mas isso não consegues ser isso sem cursos, como assim? Mas ele conseguiu safar-se, porque ele tinha este background militar. Não, ele tinha este background militar. E com este background, ele conseguiu trabalho. Sim, ele sacava sangue a estas pessoas e depois ia para casa com sacos de sangue, que tirava a mais, e comia-os. Isso é um técnico de análises. Diz? Isso é um técnico de análises. É possível. Epá, eu não sei. Mas pronto. Isto foi... Era o que ele fazia. E foi despedido várias vezes de vários trabalhos. Ele também foi talhante, do talho, pronto. E fez uma data de coisas. Mas pronto, estamos em 1987. Ele começou a ir para discotecas LGBT, ia conhecendo lá rapazes, ia tanto com eles, tipo, ele começou a levar rapazes para saunas. Para vocês que não sabem o que é que são saunas, sim, é isso mesmo, são sítios que homens gays levam pessoal ou vão só para lá para ter sexo. Pronto. Enfim, ele levava rapazes das discotecas para as saunas, drogava-os e fazia cenas com eles e depois basava e quase que os deixava a morrer nas saunas, basicamente, porque eles estavam completamente drogados e pronto, olha, ele basicamente abusava, ele acabou por ser expulso das saunas e ele teve que arranjar outro método, porque ele não podia levar estas pessoas lá para a casa da avó, né? Então ele arranjou um hotel e ele levou esta próxima vítima, que era o Steven Walter Taomi, de 25 anos, e foram para o hotel, estavam a curtir bué. Na série nós vimos que ele se drogou a si próprio, sem querer, bebeu bebida errada, olha, eu só disse assim, bem feita, mas ele depois na manhã seguinte, quando acorda, tem o Steven ao lado dele com dentadas na cara, no peito, e até hoje, ou até à altura em que ele falou disto tudo, ele não se lembra do que é que aconteceu. Libertou-se. Pois libertou-se, porque depois isto, desde daqui para a frente, não parou.
Portanto, ele no hotel, se fosse do corpo, meteu o corpo dentro de uma mala e levou o corpo para a casa da avó. Portanto, chegou à casa da avó, meteu o corpo para dentro da cave e montou a sua working station. Foi lá que ele... Ele esperava que a avó fosse à missa ao domingo para fazer este tipo de coisas. Tipo... Sabem quando vocês perguntavam aos vossos pais tipo, onde é que eles iam e quanto tempo é que eles iam demorar? Sei. Pronto, em vez de ser para isso, fazia festas. Em vez de ser para isso, o Jeffrey fazia isto para conseguir tratar dos corpos que tinha para tratar, não é? Portanto, este foi o primeiro, mas houve mais 3 na casa da avó. É verdade. Sim. Portanto, ele foi ganhando espaço na casa da avó e o que antes não acontecia, agora já começava a acontecer. Devia ser porque o hotel também era caro. E a casa da avó é de borla. Mas tu começas a perceber que... é como qualquer adolescente, começas a perceber o que é que tu consegues fazer. Minha avó está cheia de tempo de fora, eu consigo fazer este tipo de coisas neste espaço de tempo. E visto que não há qualquer mudança no padrão dela, let's go. E existiram mais 3 vítimas, como tu disseste, e foram 2 em 88. Aqui é que choca um bocadinho, e na série esta vítima não é falada, mas uma vítima com a mesma idade, até tem um episódio focado só nela, e é o James Edward Doxtator, de 14 anos. E o Jeffrey aqui tinha 28. O que é assustador. Ele basicamente estava num gay bar e ele disse, olha, eu dou-te $50 se posares nu para algumas fotos que eu vou tirar. E ele, pronto, basicamente matou este rapaz, deixou na cave da avó durante uma semana. Ele também estava num bar gay com 14 anos, não é? Também quer dizer. Opa. Não estou a dizer que ele estava a pedir-lhes atenção, não estou a fazer shaming da vítima, calma, Mas estás a dizer que com 14 anos não saías à noite? Não, não. 14 não, 14 Tu anos. hoje em dia já tens miúdos de 14 anos. Eu com 15, 16 já ia dar as minhas voltinhas. Então, mas 14. A outra vítima de 14 anos não estava num bar. Mas aqui estava, mas esta estava. Sim, mas... Damn, eu não fazia ideia que esta pessoa tinha 14 anos, o que é muito assustador. Se calhar o rapaz não me parecia ter 14, mas é muito triste. É muito triste, claro, estas vítimas todas, mas tipo um miúdo de 14 anos, para fazer isto, deveria haver uma razão por trás disto. Tipo, para fazer isto. E isso é que me deixa mais triste no meio disto tudo. A segunda vítima foi em março, chamado Richard Guerrero. Ele tinha 22 e foi literalmente drogado e foi estrangulado. Mais uma vez no quarto. Deve ter sido uma altura em que a avó não estava em casa. Este rapaz tinha 22 anos e depois não matou mais nada, mais ninguém neste ano. E o próximo foi em 89. Sim, assim, não vale a pena também estarmos sempre a dizer qual foi o método porque essa é a mesma coisa, também drogar, asfixiar e pronto. Depois, e cortar aos bocados. Depois livra-se dos corpos, como vocês já perceberam. Portanto, houve outra vítima em março de 2025 de 89, Anthony Lee Sears. Foi a última vítima que ele matou na casa da avó e foi a primeira vítima da qual o Jeffrey manteve todos os ossos. Ai, sim, ele teve... Eu acho que foi este que ele guardou a cabeça dele numa caixa. Ele foi mudando as suas táticas, as suas técnicas. Sim. E neste momento ele já conseguia tratar todo o corpo de forma a manter os ossos como recordação. Ele guardava a cabeça dentro de uma caixa, devia ser enquanto aquilo durava, e fazia cenas com a cabeça e beijos à cabeça. Assim. Sim, nós vimos isto tudo na série. E os ossos ele tratava também com lexívia, etc. E tinha todo um museu. Mas pronto, e vocês pensam, ok, ele continua a fazer isto, mas não, ele depois passou tipo 1 ano e meio sem fazer este tipo de coisas e finalmente arranjou um fucking apartamento. Só para ele, em 1990. Mas, portanto, ao ele arranjar o apartamento, deixou de ficar dependente de outra pessoa aprovar ou não aquilo que ele estava a fazer, ou de ter em conta horários, whatever. E, portanto, obviamente que os crimes dele se tornaram mais frequentes. Estamos a falar, ele neste momento tinha 30 anos, portanto foi a altura que ele se safou e conseguiu arranjar um apartamento. E não esperou muito tempo até matar a sua primeira vítima, que foi a 20 de maio
de 1990 e chamava-se Raymond Lamont Smith. Raymond Lamont Smith. Também conhecido. Also known as Ricky Biggs. E aqui tinha 32, portanto não existe uma vítima tipo a não ser o teu estilo físico. Certo. Possivelmente. Aqui este era um trabalhador do sexo que ele encontrou numa taberna. O que foi? É o termo. O que é um trabalhador do sexo? É o termo. Eu sabia que ias dizer isso, mas é o trabalhador. O que é um trabalhador do sexo? Diz lá. É um nome técnico de prostituto. Ok. Ou prostituta. Desculpa, chama-se trabalhadores do sexo. Lamento, é a primeira vez que estou a ouvir esta Ias gozar frase. comigo e levastes. Levastes. Então, Exato, é levastes. Come e cala-te, que é mesmo assim. Não sabia, estou a aprender. É assim. Aprendes. Chama-se trabalhadores do sexo. Está bem. E, portanto, eu acho que aqui a questão dele ter escolhido um trabalhador do sexo, acho que foi só, ou um prostituto, como quiserem, whatever. Foi só o facto de ser mais fácil e ele estava-se a ambientar. Eu acho. Eu acho que também sabes o que é que pode ter sido. Olha, toma dinheiro para eu tirar umas fotos também. Sim, talvez seja o mais fácil, não é? Sim. Ele não ia dizer que não é? Claro. Yeah. Portanto, ele recebe dinheiro por coisas mais invasivas ou mais íntimas, por tirar fotos é tranquilo. Exatamente. Portanto, foi aquela questão mais fácil. Mas ele não fica por aqui, claro que não. Isto foi só para se ambientar ao seu novo apartamento. E no meio disto tudo, vocês pensam, sim, ele tem vizinhos. E sim, há uma personagem que é super importante, que é a vizinha do lado, que cheira e ouve tudo. Porque sim, ele ficava com os corpos no apartamento dele e ele tinha um balde bué da grande, onde ele dissolvia com ácido as suas vítimas. E pronto, enfim. Nós vamos falar das vítimas assim muito por alto, porque existem 2 ou 3 que acho que são muito importantes para nós falarmos, e porque é tudo muito repetitivo, de certa forma, mas em 14 de junho foi o Edward Warren Smith, de 27, em setembro, dia 2, foi o Ernest Marcus Miller, e em setembro 24 foi o David Courtney Thomas. Estes rapazes tinham 22 e 27 anos. E passamos para 1991, que aqui isto foi um caos. Este foi o ano em que nasceu a melhor colheita de todas. Toma. Foi quem? O quê? Eu. O ano da cabra. 91. O ano da cabra. O ano da cabra. É o ano das melhores colheitas. Das melhores cabras. Exatamente. Em fevereiro 18 temos o Curtis Terrell Strother, de 17 anos. Em abril temos o Errol Lindsay. Vamos só falar aqui de uma coisa que ele começou a explorar com esta vítima, que foi utilizar uma nova técnica que tu vais dizer, porque eu não sei dizer. Não, vais dizer. Não. Traduz lá isso para português. Berbequim. Berbequim. É? Sim. É a técnica do berbequim. Ou seja, ele furava o crânio das vítimas, certo, enquanto elas estavam já drogadas. E jogava-lhes ácido lá para dentro. Ai meu Deus, mas pronto, depois a técnica continuava, ele estrangulava, fazia essas coisas todas, mas infelizmente chegamos a uma personagem. Mas tens de explicar porque é que ele fazia isto. Porquê? Então, se não ficas a meio. Então, mas. Ele tentava fazer isto para criar zombies vivos, ou seja, ele não tinha propriamente prazer em matar as pessoas para ter corpos para fazer sexo. Portanto, se ele, no mundo ideal, e isto na série aparece o pai a explicar o que é uma lobotomia e whatever, portanto, se no mundo ideal ele conseguir criar um zombie que ele não tenha de matar para garantir que ele não foge, para ele era o ideal. O problema é que ele acaba por os matar na mesma. Pois. Porque a coisa não corria bem. Pois, ele começou a fazer este tipo de técnica e vocês vão perceber que uma das vítimas mais para a frente, que isto é um bocado surreal, mas passamos a maio 24 e a vítima tinha 31 e era o Tony Anthony Hughes. A informação que nós encontramos online é diferente da informação que nos foi dada no documentário, porque a informação online diz-nos que ele foi atraído lá para casa para pousar nu, com as outras vítimas, mas nós na série vimos que eles conheceram-se na discoteca, o Tony fez-se difícil porque ele estava à procura de amor e de romance, e que eles tiveram tipo uma espécie de relacionamento, tipo aquele início, estão a ver? E por algumas vezes o Dahmer quis drogá-lo, mas não o fez. Portanto, foi aqui que nós achamos que fogo, ele está-se a apaixonar pelo Tony, mas
Nós não sabemos qual é a versão certa, mas eles Sim, passavam imenso tempo. Um bocadinho ficção, tipo, para te agarrar um bocado mais à série. E agarrou, porque este Tony era uma pessoa super... Super fofo. Era um fofo. E o detalhe aqui, também mega importante, é que ele era surdo e comunicava com um pequeno caderno e eles trocavam, tipo... Notas e era mega fofo. E agora vocês perguntam, então, mas porquê que ele morreu? Pá, ele basicamente, ele tinha que trabalhar. Na manhã seguinte acordou super tarde, despachou-se e teve que ir embora, tipo, muito rápido. E o Dahmer não queria que ele se fosse embora, né? Tipo, queria que ele ficasse lá em casa porque gosta muito dele e quer passar tempo com ele e não quer ser abandonado, né? Porque ele tem todo este trauma por trás dele. E ele tinha um martelo de trás das costas, segundo o documentário, nós não sabemos se isto é a verdade, mas ele tinha um martelo para dar no Tony, mas o Tony conseguiu bazar e disse, eu volto para a semana, eu tenho que trabalhar, mas eu volto, eu prometo. E ele foi-se embora. És o problema. Ele é como eu. O Tony esqueceu-se das chaves. Então voltou atrás. E o Dahmer apercebeu-se que epá, eu não vou deixar agora tu ires embora. Esta parte é bem triste. E mandou com uma martelada na cabeça dele e o Tony ficou no quarto dele durante 3 dias, basicamente. Isto aconteceu em maio 24 e a próxima vítima foi em maio 27. Portanto, o corpo do Tony estava lá. Yeah. Esta foi, assim, talvez a parte mais triste quando vemos o documentário. Sem dúvida. E é fácil nós vermos este tipo de documentários e não sei o quê e pensarmos muito que isto é ficção ou que isto não aconteceu na verdade, mas acho que a série tem momentos em que nós nos conseguimos mesmo colocar na pele das vítimas e perceber que aquilo podia acontecer a qualquer pessoa. A 27 de maio, portanto só 3 dias depois deste, ele consegue atrair um jovem, o Konerak Sintasonphone. Lamento imenso se eu dissesse o meu nome, também não quis conseguir dizer em inglês. Eu peço imensa desculpa à família, mas eu não consigo dizer este nome. E portanto o que ele fez foi o mesmo, só que neste caso ele queria mesmo criar um zombie. Yeah. E by the way, ele tinha 14 anos. Este tinha 14 anos. E na série nós vemos a atraí-lo à porta de uma liquor store e comprou álcool. Ele comprou álcool e disse, se vieres para a minha casa eu tenho álcool e podemos beber lá e etc. E deu-te dinheiro para... Fez o mesmo, pôs lá o haloperidol ou o que era na bebida. Também acho que não ia ser difícil para ele arranjar esse tipo de medicação, tendo em conta que facilmente lhe prescreveriam estas coisas. Mas aqui um detalhe super importante. Este rapaz era irmão já de uma das vítimas de Dahmer, de 88. Portanto, ele já sabia o irmão que aquilo não era muito certo. Vivo. Sim, o irmão estava vivo e este rapaz sabia que a questão, ele já sabia daquela questão das fotos e etc. Sim. Portanto, por algum motivo o Dahmer não matou o irmão, mas ele não deixou escapar. Portanto, ele drogou, tentou fazer a tal técnica do zombie, que não funcionou. E ele depois saiu para ir não sei onde e estava buscar cerveja. E estava confiante de que aquilo tinha funcionado, mas o jovem conseguiu fugir do apartamento e é a vizinha e mais as filhas. Reparem que a vizinha neste momento já anda à pele com ele e já se apercebeu que alguma coisa está estranha pelos barulhos, pelos cheiros, por tudo. É a vizinha que se apercebe do miúdo e chama a polícia e ficam à porta do prédio a tentar cuidar do miúdo. Basicamente sim, e o miúdo está completamente... nós estamos a ver a série e estamos do tipo, por favor, safa-te, que o miúdo está completamente... está a sangrar, está nu, está com uma toalha, ou o que é. E do nada o Dahmer chega e vê toda aquela situação na entrada do edifício, a vizinha, as filhas, o miúdo, e ele está tipo... E vai lá! Sim. Que é o cúmulo, é que ele vai lá. Com a maior cara de pau desta vida, ele vai lá. Sim, e diz, é o meu namorado. E diz, o que é que vocês estão a fazer com o meu namorado? Tipo, ele é meu namorado. Mas ele parece muito novo, que idade é que ele tem? Ele tem 19. Fónix, a sério. E ele usa tipo este argumento para as polícias. Atenção que estamos em 1990 e qualquer coisa. Estava a pandemia do VIH a começar e, portanto, a discriminação contra o pessoal LGBT devia estar no topo.
do momento e ele sabia perfeitamente disto e era isto que ele usava. Portanto, ele dizia à polícia: nós estávamos a fazer coisas de rapazes com rapazes e coisas desse género, para a polícia não fazer mais nenhuma pergunta. A vizinha bem gritou, mas aquilo passou como se ele fosse o namorado que estava bêbado e que costumava beber. Sim. E a polícia levou-os. Ajudou-os a ir de volta para o apartamento. Dentro do apartamento, onde os polícias deu uma olhadela no apartamento, foi ao quarto e nós temos um frame em que vemos os pés do Tony. E eu penso, o polícia viu? Se calhar viu, mas pensou, é gay stuff, como o Dahmer dizia. São coisas gays. Então ele decidiu ir-se embora. E tendo em conta a discriminação que havia, a polícia não devia estar nada agradado de estar ali. What the fuck? E portanto foram-se embora e deixaram lá o miúdo. A vizinha ainda ligou várias vezes para a polícia porque queria confirmar esta situação, porque ela achava mesmo que ele era menor. E os polícias apenas lhe disseram que estava tudo a ser tratado. Assim, não quis saber de nada. Estava tudo a ser tratado, está tudo tratado, não se preocupe, está tudo tratado. E o Dahmer efetivamente tratou do miúdo. 14 anos, porra pá, a sério. Bem, próximas vítimas. Em junho 30 foi o Matt Cleveland Turner, de 20 anos. Em julho, dia 5... Julho foi o mês, meu Deus, gente. Em julho, dia 5, foi Jeremy Benjamin Wayberger, de 23. No dia 15 foi o Oliver Joseph Lassie, de 24. E no dia 19 foi o Joseph Arthur Bradford, 25. Portanto, vocês estão a sentir o cheiro que a vizinha teve que sentir no meio disto tudo. Ela supostamente tinha um ventilador. E os sons. E os sons. Eles pediam ajuda. Ela ouvia os sons do tipo, eles diziam, não, e pancadaria e etc. Ela ouvia. E pelo que nós percebemos, ela ligou várias vezes para a polícia, mas a polícia não quis saber. Eu matei-me a rir com aquela que ela liga para a polícia e diz que alguém está a ser assassinado no apartamento ao lado. E a polícia diz, mas pode ir lá. Tipo, não. E ela, não posso ir lá. Eu não quero ser morta. Tipo, eu não quero ser morta, tu só avisar que alguém está a morrer no... Por acaso isto é uma pergunta muito fixe para queríamos fazer para vocês. Nada. Que se vocês tiverem a ouvir, vão ao nosso Instagram e digam... Se vocês ouvissem alguém, tipo, ou uma situação assim mais agressiva no apartamento ao lado, o que é que vocês fariam? Ligavam à polícia, iam lá, o que é que vocês fariam? Já tive uma situação parecida. Já? Já. Eu liguei à polícia. Eu tenho vários tipos, eu teria vários tipos de abordagem. Eu liguei à polícia. Neste grau, tipo serras elétricas... Mas parecia só uma discussão muito alta. E é do tipo, shut the fuck up. Era mais isso. Pronto, aí depende. Aí se houvesse qualquer tipo de ameaça verbal, eu acho que ligaria à polícia, do tipo, vou-te bater, ou vou-te fazer isto, ou vou-te fazer... Pronto, aí talvez. Okay. Se fosse só peixeirada, às vezes acontece. Se for serras do concerto Agora, se houver gritaria e serras elétricas e pessoas a pedir ajuda... isso... Eu aí acho que era pessoa para jogar, tipo assim, uma folhinha e provocar um incêndio. Tipo assim, tipo um isqueiro, uma cena e tipo incendiar a casa da pessoa. Eu punha uma folhinha debaixo da parede e eu sei o que é que andas a fazer. E vazava. Mas a pessoa estava a ser morta. Tinhas de fazer alguma coisa no momento. Pois é. A folhinha realmente ia ajudar. Eu batia à porta. Matava-te. Eu batia à porta e depois fugia para o meu apartamento no instante. Não? Não sei. É assim... A nossa segurança também é super importante. Eu muito provavelmente ligava à polícia. Isso certo, claro. Eu já tive uma situação um bocado idêntica, mas foi na rua. Foi muito estranho. Bem, um dia poderemos falar sobre isso, não interessa. Mas pronto, estamos a fugir do tema. Vamos passar para a altura em que a vítima é que fez com que ele fosse finalmente fucking apanhado. Como sempre, mesma tática, atraí-lo num garbei. Num garbei? Num garbei! Num garbei! Num garbei! Num bar gay! E é o Tracy Edwards, de 32. Ele acaba por ir para o apartamento. Ele está vivo. Está? Então. Ainda está? Não sei. Com a promessa de receber dinheiro. Do tipo, olha, dá-me dinheiro para eu pousar nu. E lá está. Nós vemos... O primeiro episódio é sobre o Tracy. E basicamente eles estão no apartamento... com o outro, beber um álcoolzinho e tal, e depois ele tinha um aquário, ele disse, olha, anda a ver os meus peixes no aquário, e ele foi, e do nada meteu como é que se chama? Handcuffs, é o quê? O que é isto? Algemas. Meteu algemas nele, e o Tracy ficou tipo, what the fuck? O que é que tu queres fazer? E do nada, o Jeffrey Dahmer aponta uma faca enorme para ele, e do tipo, tu vais fazer o que eu quero.
e vamos para o quarto. Então, eles foram para o quarto, ele pôs o exorcista de 3 a dar. Eu não percebo isto, era tipo... Ele tinha a cena de ver o exorcista porque ele depois também tinha a cena dos demónios e não sei o quê. Pois foi, e no meio disto o Tracy está a arranjar todas as maneiras e mil e uma maneiras possíveis para ver se ele não morre, do tipo, ou se alguma coisa assim mais agressiva acontece. Então ele começa a tipo, bora tirar as tais fotos e não sei o quê, não. Então, vocês imaginam toda a situação do tipo a ver o exorcista e eu agora vou pousar nu para este gajo que muito provavelmente me vai fazer mal e tem tipo uma espécie de katana a apontar-me. Então nós vemos toda um flirting e uma dança sedutora para com o Jeffrey e o Jeffrey tirar bué de fotos e etc. Eles conseguem ficar na sala porque o Tracy não queria ficar no quarto. Porque no quarto, by the way, o colchão tinha uma fucking mancha de fucking sangue que o Dahmer não limpou. E a casa, again, cheirava a podre. Assustador. No meio disto, eles estão no sofá, o Dahmer levanta-se e não tem as handcuffs na mão. Ele decide, tipo, é agora que eu vou fugir. Consegue fugir em toda uma batalha para conseguir abrir a porta. Consegue fugir. E nós vemos toda a cena do tipo, ele a conseguir fugir da casa. O Dahmer, tipo, no meio disto tudo é alcoólico, né? Então ele também está todo fedido e está no chão da porta e a vizinha vê isto. E o gajo foge para a rua. Oh my god, parece que estou a fazer um relato de futebol. Pois. Podes continuar, por favor. Mas está um bocado trocado. Que... Trocaste aí um bocadinho as voltas. Troquei, não. Sim, o Jeffrey está todo vestido, não é porque está bêbado, é porque o outro partiu os óculos na cara. Não, mas ele está no chão. Porque ele deu uma pera. Pois foi. Tens razão. Pronto, ele consegue fugir. Eu vou acelerar um bocadinho, porque eu já não estava aqui toda uma dissertação. Portanto, a vítima consegue fugir, chama a polícia. O Jeffrey Dahmer senta-se no sofá à espera porque não há realmente grande coisa a fazer, ele não podia fugir para lado nenhum. A polícia decide o quê? Levar a vítima para confirmar quem era o agressor, que é uma coisa que eu acho fantástica. Como assim? Eu estava a ver a série e estava tipo, what the fuck? Eu tipo, então olha, pode vir connosco até à casa para saber, é este que o tentou matar? Então entre lá se faz favor. Pronto, fica aí com ele um bocadinho, só para a gente confirmar mesmo que há violência. Não foi isto que aconteceu. Os polícias entraram e estavam à procura das chaves das algemas. Eu acho que se eles tivessem encontrado só a chave das algemas, aquilo tinha ficado por ali. Olha, boa, porque o gajo disse, it's gay stuff, são cenas gay. E como é cenas gay, tipo, a polícia não se quer meter e tal. Entretanto, o polícia foi à gaveta onde estavam as chaves e viu uma série de fotos dos corpos. Dos corpos em vários estados de... desmembramento. Oi. Portanto, estou a imaginar tipo fotos de corpos sem cabeça. E o gajo a ver isto olha para o amigo e diz, isto é verdadeiro! E quando isto acontece, o Jeffrey começa a tentar fugir e resistir, mas não, é apanhado. E depois só vemos a vizinha a dizer, eu sabia, eu liguei várias vezes. Eu avisei, eu tentei, vocês não quiseram saber. E bababá, eu tipo, dude. Olha, antes de continuarmos, queres saber onde é que está o Tracy? Onde está o Tracy? Há uma coisa engraçada que eu não sabia. O quê? Sabias que o Tracy foi preso por tentar ajudar-se a livrar de um corpo? Anos mais tarde. O quê? Exclusivo alguém... na versão portuguesa, porque na versão inglesa nós não falamos disto. Não, ajudou alguém a tirar um corpo de uma ponte e foi preso por isso mesmo. Declarou-se culpado. What? Ele não matou ninguém, ele ajudou a livrar-se do corpo. 1 ano e meio. Dude, what the fuck? Ninguém sabe onde é que ele está desde aí. Foi em 2012. Deve estar preso, não? Ou morto? Foi só 1 ano e meio, então já desapareceu. Pronto, isto continuando a história então. Jeffrey preso. Ele, pronto. Tiveram de vazar os apartamentos todos porque tudo estava cheio de gás tóxico. Eles descobriram pedaços de corpos, uma carrada de corações, genitais, fotos, sangue, o balde de ácido, esqueletos completos, tudo. Eu acho que ele estava a construir tipo um altar para satânico. Sim, devia ser alguma coisa desse género. O barril tinha tipo 3 torsos e não sei o que. Eu acho que era a parte que ele tinha mais dificuldade em livrar-se, era a parte do tronco. E o cheiro? A vizinha cheirava isto. A vizinha cheirava este cheiro assustador. Podre. É que era podre. Mas pronto, no meio disto tudo ele foi apanhado e ele confessou tudo. Ele quando foi apanhado com grande detalhe. Ele quando foi apanhado disse, pelo que eu fiz eu devia estar morto. Portanto, eu acho que há uma consciência aqui do que ele fazia era errado. Claro, sim. E no meio disto tudo vocês pensam, mas como é que se conseguiu detalhar, como é que se conseguiu identificar todo o tipo de corpos? Porque haviam corpos que não
não existia qualquer nem tipo vestígio, de... né? Ele conseguiu-se livrar de tudo. Sim, mas ele guardava os BIs, os cartões de cidadão. E ele confessou tudo. Havia pessoas que ele não sabia o nome. Sim, ele tinha... Mas ele confessou tudo. E a polícia ficou com 60 horas de áudio. Portanto, o que nós vemos na série com certeza não é tudo. Muito é ficção, mas há muita coisa gravada pela polícia que nós não devemos ter acesso. Sim. Eu vi ainda hoje, há várias entrevistas feitas ao Dahmer e ele fala abertamente, sem filtros, sem nada, ele fala só. Mas uma cena que ele frisa sempre é que em relação a outros serial killers era que ele deixava as vítimas inconscientes antes de matar, ou seja, elas não morriam em sofrimento. Portanto, ele não procurava estas vítimas para fazer isso. Eu vou dizer uma coisa, eu não quero nunca ser apanhado por um serial killer, mas se fosse, eu não importa o que é que ele faz depois de eu estar morto, se ele me quiser comer, ele que me coma, agora ele que não me magoou. Eu não estou a defendê-lo face aos outros, mas ele que não me magoou. E é assim, se me drogar e depois uma pessoa está assim nesse estado e ele faz o que tem a fazer, está tudo bem. Agora ele que não me magoou e ele não magoava. Eu também não, eu quando fui operado também queria que me anestesiassem. Certo, vês, eu também já fui anestesiado. Se eu nunca acordasse, está-se bem. Pois, tu não irias saber nada. Yeah. Mas isso é bué triste. Não é? Está-se bem, malta. Calma, não estou a dizer. Não estou aqui a incentivar nada. Estou a dizer, há uma parte. It's your bitch. Há uma parte dele que se preocupa com o bem-estar. Ou seja, que não quer fazer sofrer. Eu acho que ele... Mas a cena de perfurar na cabeça do outro, I'm sorry, mas do tipo. Mas continua a não ser. Ou seja, eu acho é que ele tem muitos problemas com a sexualidade dele, ele quer desfrutar da sexualidade dele, acredita que nunca vai conseguir fazer com alguém consciente e com alguém de livre vontade. Não, atenção, porque quando ele levava os rapazes para as saunas, eles queriam se começar a envolver com ele e dizer, não, espera, deixa-me só buscar uma bebida. Porque ele queria que eles estivessem tipo completamente inconscientes, porque ele não sabe. Mas é que ele nunca aprendeu a ter uma relação saudável com ninguém. Teve. Qual? Deve ter tido montes de sexo. Ele nunca teve uma relação saudável com ninguém. Portanto, as pessoas não podiam chegar demasiado perto. Porque podiam abandoná-lo. E ele estava a deixar a pessoa entrar para abandonar. Portanto, se for um corpo inanimado... Era ele que abandonava nas saunas. Exatamente. Se for um corpo inanimado é tudo muito mais fácil. Oh my God. Não é? Portanto, ele usava as pessoas porque ele não sabia fazer de outra maneira. Eu acho que ele... Sinceramente, acho que ele não tinha prazer nenhum em matar pessoas. Eu acho que ele só queria... Tinha aquela cena sexual. Aquilo era tudo sexual. Pois, assustador. Aquilo era tudo sexual e era a única maneira que ele achava que o sexo existia. Tenho pena por ele, porque a trabalheira era imensa, ainda por cima acabavam por matar pessoas desnecessariamente. Eu não tenho pena nenhuma dele. Eu tenho, é uma vida triste. Eu tenho pena da versão dele antes dele matar. Mas é uma vida triste, pá. É uma vida triste, mas ele matou. Isso nada leva a tu quereres matar uma pessoa. Lamento. Sim, eu tenho... Nós ouvimos um caso... Não é tenho pena dele, eu lamento que ele tenha passado pelo que passou e lamento que ele tenha feito o que fez a seguir. É uma tristeza. Sim. No tribunal, ele, como é óbvio, foi sentenciado a vários anos de prisão. E isto já está bem da grande. Tens 5 minutos para cantar até ao fim. Vá, mas tipo... Desafio 5 minutos, bora, vá. Está bem, então ele foi condenado a vários anos de prisão. As famílias das vítimas tiveram a oportunidade de dar o quê? Statements. Como é que se diz? Ajuda-me. 3 minutos e meio. Ajuda-me, 3 minutos e meio. 3 minutos e 20. Eles disseram de tipo, como pudeste, seu cabrão de merda. E pronto, depois, o que aconteceu? Ele estava na prisão e ele deixava muitas pessoas bué desconfortáveis. Ele recebia cartas de fãs, tipo, uma delas foi a Alice, na série apareceu, e a voz da pessoa que fazia a dublagem, whatever, da Alice era tipo, então, eu gostei imenso daquilo do fã, já me deixou super fã, toma lá $5 para ti, não sei o quê, de tipo, sua estúpida, what the fuck. Eu tinha bué de fãs, e pronto, tentaram não matar uma vez na prisão, não conseguiram, mas em 1994, ele basicamente teve que ir fazer o seu trabalho, que era limpar o ginásio da prisão, e foi com mais 2 presos, que eram o Jesse Anderson e o Christopher Scraver. Eles foram deixados sem qualquer supervisão de um guarda durante 20 minutos. Nós vimos o guarda a bazar.
Na série deu a entender que o guarda fez aquilo de propósito porque já sabia que algo iria acontecer, mas não há qualquer tipo de informação sobre isso. Mas basicamente o Jesse e o Christopher foram para a casa de banho e do nada só se ouve o Jesse a berrar e o outro a matar o Jesse. O Christopher sai da casa de banho com uma cena a deitar sangue e tem lá uma troca de palavras e acaba por dar tudo no Dahmer, a dizer que Deus é que o mandou dar cabo do Dahmer por causa do miúdo de 14 anos, basicamente. Nesta série, nós só tivemos noção que eram uma pessoa de 14 anos e só no final, quando eles disseram todas as vítimas, é que tivemos noção que não foi a primeira. Mas há um grande foco nesta vítima de 14 anos e esse rapaz, e esse homem, o Christopher, falou muito disso e acabou por matá-lo com basicamente uma barra de metal de ginásio e deu tudo na cara dele. 45 segundos. E o Dahmer acabou por morrer no hospital. E o Christopher, a única justificação que ele disse foi: Deus disse-me para eu fazer. Christopher também foi considerado esquizofrénico. Não sei se é importante ou não, mas... Se calhar é um bocadinho. Muito provavelmente. Mas já não é a primeira vez que nós ouvimos alguém dizer Deus disse-me, ou Virgem fucking Maria disse-me. Gente, Deus não vos diz para fazer coisas más para os outros. 10 Isso segundos. não acontece. 10 segundos. Eu aceito qualquer religião, desde que não façam mal aos outros. Isso, tá. Fechaste, conseguiste. Foda-se. E é isto, malta. Isto é a ponta do iceberg da história. Episódio enorme. Isto é a ponta do iceberg da história do Dahmer. Não se esqueçam de subscrever o nosso podcast no Apple Podcasts e no Spotify. Na vossa plataforma favorita. Mandem-nos um print screen e nós vamos fazer-vos chegar um sticker brutal. Nós temos vários, portanto, subscrevam em todo lado, mandem vários prints, a gente manda vários stickers. E nós temos uma loja de merchandise. Nós temos merchandise, portanto, se quiserem apoiar o nosso podcast, ajudem-nos. Tem lá t-shirts, têm pins e tem os stickers. Tem um botão, 2 stickers e uma t-shirt super awesome a dizer que spilling não é um crime. Ou seja, em português, derramar não é crime. Oh my god, fuck. Obrigado por terem ouvido. Até à próxima. Adeus. Tchau.